Boa noite, meus amigos de Pirassununga, Porto Ferreira, São João da Boa Vista e região. Eu sou Evandro Sinotti e está começando agora o Talk Show. E o nosso entrevistado de hoje vai dar o que falar. Ele escreveu o livro Mentiram e Muito Pra Mim, que se tornou um sucesso absoluto de vendas no maior site de vendas online do mundo. Ele é Flávio Quintela. Nós acabamos de ouvir essa banda maravilhosa que o nosso amigo aqui, o nosso entrevistado, Flávio Quintela, que já teve escola de idiomas, vai pronunciar o nome para mim não errar. Fala aí, Flávio. Traveling Band Creedence Tribute. Boa, Flávio. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Boa noite, Evandro. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Flávio, você é formado em engenharia, como eu disse, já foi franqueado de escola de idiomas e agora se tornou escritor. Conta pra gente como que aconteceu tudo isso, de onde veio essa inspiração para começar a escrever? Bom, primeiramente quero te agradecer pela oportunidade de participar do programa hoje. É uma honra para mim você estar aqui. E realmente, eu sou formado em engenharia, me formei lá atrás em 1998. Fiz engenharia elétrica e trabalhei um bom tempo da minha vida com isso, engenharia, consultoria, parte de telecomunicações. Inclusive foi trabalhando com telecom que eu conheci a pessoa que é o editor do meu livro hoje. Que legal, que legal. E fiquei um bom tempo em multinacionais e tal. E depois eu resolvi empreender, né? Foi quando eu passei a abrir um negócio na área de idiomas. Aí aflorou sua veia liberal. Eu sempre quis ter um negócio, né? Porque eu tinha
tinha aquela ideia de, meu, se eu ficar trabalhando o resto da vida numa empresa para alguém, eu não vou ganhar o dinheiro que eu gostaria de ganhar. Legal. E foi aí que eu me juntei com um sócio, um grande amigo meu, que também se formou comigo, e a gente resolveu abrir uma franquia de escola de idiomas. Isso foi lá em Jaguariúna, no interior de São Paulo. E aí surgiu uma outra paixão junto com a parte do empresariado, que foi a parte de línguas, literatura estrangeira, traduções, enfim. Eu comecei a ter bastante contato com a literatura inglesa. Interessante isso, que mais pra frente a gente vai perguntar pra você que autores você gosta, mas pode Sim. continuar. Não, com certeza. E aí eu tive esse momento aí, são quase 10 anos com a escola, né, de empresário. E também comecei a desenvolver a parte de traduções, né? Traduzir textos do inglês para o português, porque tem muita obra boa que não é traduzida para o português, porque a gente sabe que a maioria dos tradutores que trabalham aí no mercado acabam trazendo obras de esquerda, na sua grande maioria, e às vezes falta tradutores bons para trazer boas obras que estão faltando aqui. Então eu comecei a trabalhar com isso, e aí eu tive algumas outras incursões aí, né? Uma incursão pela política. Aliás, conta isso pra gente. Você foi candidato a vereador em Jaguariúna, né? Candidato. Pensa em repetir essa experiência ou sua carreira política já encerrou? Olha, eu vou falar pra você. Antes de eu ser candidato, o que aconteceu? Quando eu tinha essa empresa e comecei a me tornar então mais próximo com essa pessoa que eu te falei que é o editor do meu livro, que é o César, a gente fundou um grupo lá em Campinas que se chamava Vigilância Democrática. O que era a Vigilância Democrática? Um grupo que se reunia uma vez por semana, às vezes até duas, dependendo de como que estava a agenda do pessoal, para discutir política regional. O que a gente pode fazer, já que a gente não concorda com o que está acontecendo no Brasil, o que dá para a gente fazer para mudar alguma coisa? E foi aí que a gente começou a discutir regionalmente, primeiro focando em Campinas, Jaguariúna ali a região, que era onde a gente morava, né? E das discussões, depois de um ano discutindo, surgiu a questão, bom, nós já estamos aqui conversando há um bom tempo, nós precisamos tomar uma ação política. E eu me dispus a ser candidato na época. Quando eu então... Foi bem votado? Eu estudei a política de Jaguariúna e acabei ficando do lado de um político novo que estava chegando, né? Me filiei lá junto com ele e eu fui bem votado até. Eu precisava de 408 votos para ser eleito, eu tive metade, né? Tive 208. Legal, para quem está começando. Mas foi muito legal, porque eu entrei na casa das pessoas para fazer campanha, né? Escutei o que as pessoas tinham para dizer. A gente vai em muito bairro pobre também, entra lá e o pessoal fala dos problemas que tem com saúde, com educação. E é incrível, porque eu morava numa cidade rica, que é Jaguariúna, mas também tem problemas de saúde. O povo espera, de certa forma, as mesmas coisas que espera numa capital. É lógico que muda bastante a escala dos problemas. Claro, né? Mesmo uma cidade rica tem os bolsões de pobreza. Exatamente, né? Mas foi muito interessante. Mas, respondendo a sua pergunta, eu não gostaria de voltar, porque eu descobri nessa empreitada que a minha parte nessa batalha e nessa luta, como vamos dizer, para melhorar o país é na área intelectual. Na área intelectual, Flávio escreveu esse livro aqui, Mentiram e Muito para Mim. Fala aí para nós, Flávio, de onde veio a ideia de escrever esse livro? Bom, a ideia foi a seguinte, eu nunca tinha pensado em escrever um livro, na verdade. Mas desde que eu comecei a namorar minha esposa, que eu converso, eu não vou falar gente, porque só eu que falava sobre política, né? Ela já gostava de política? Então, ou não? ela não tinha nenhum apreço por política. E eu me aproveitei, né, daquela paixão inicial, eu falei, agora eu posso falar sobre política que ela não vai me largar, né? Você tá apaixonada por mim, então não vai ter esse tipo de problema. Já foi um bom teste também, né? Um bom teste. Mas aí, conforme a gente eu ia conversando e contando pra ela, olha, você tá vendo isso daqui? Tá vendo essa notícia? Você tem que olhar com esse viés, porque o pessoal quer eles querem passar isso, né? Que é uma mentira, mas na verdade o que está acontecendo é isso. E fomos conversando. E de tanto que eu falei, ela começou a ler obras também, né, de filosofia e política e tal, começou a se instruir nessa área. E um dia ela me falou, Flávio, você precisa escrever essas coisas que você contou para mim durante todo esse tempo.
Foi porque eu que não gostava de política, não entendia de política. Agora estou aqui no Facebook só postando sobre política. Deve ter muita gente assim, gente que nunca pensou em estudar o assunto, ou como muitos brasileiros são, acham que política é uma coisa suja que não merece nem ser estudado, né? Ah, política, eu não quero nem saber. Ela falou, você precisa escrever um livro. E aí eu escrevi 3 capítulos, mais ou menos tive essa ideia das mentiras, escrevi 3 capítulos e despachei para esse meu amigo. Falei, dá uma olhada no que eu escrevi, se você gostar e me disser que dá para virar um livro, eu escrevo o resto. Aliás, eu vi numa entrevista você dizendo que escreveu muito rapidinho o livro, acabou de escrever em meses. Quantos meses demorou para escrever o livro? Os 3 capítulos eu escrevi em uma noite. Nossa. Eu comecei animado com a ideia, né? Eu tenho essa característica, eu sou um cara assim de iniciativa, né? Se falar para ele, vamos começar? Eu começo. Eu sentei no computador, escrevi, fiquei umas 4, 5 horas, varei um pouco da madrugada. No dia seguinte eu mandei para ele. E no que ele me falou, isso vai render um bom livro, só que eu preciso que você escreva, ele falou, no mínimo 160 páginas, né? 150, 160, senão não vira livro, né? Aí foram 3 meses. Em 3 meses 3 você meses eu concluiu escrevi o livro? o livro inteiro, é lógico que ele tem as revisões, né? E conta pra gente, foi uma surpresa ele fazer tanto sucesso? Na categoria política se tornou o livro mais vendido no maior site de vendas online do mundo em poucos dias. Conta pra gente como foi isso aí, foi uma surpresa? Olha, eu gostei do livro, né? É meu livro, então, que nem uma criança, né? Nasce e você, pô, isso aqui é meu, tá muito legal. Mas aí as pessoas começaram a ler e me dar feedback. E no primeiro lançamento, um rapaz me mandou uma mensagem depois no Facebook e falou, Flávio, quase perdi o ponto do meu trem, voltei para casa lendo o livro e esqueci da vida, né? As pessoas começaram a falar, pessoas que eu conhecia que nunca tinham lido um livro inteiro na vida, terminaram logo e me ligaram, eu adorei o livro. E aí entrou no número 1 da seção de política da Amazon. Isso. E isso aí foi fantástico, assim, foi uma certa surpresa, assim, não esperava que fosse, né, dar um sucesso assim. Muito legal. Eu fiquei feliz, né? Vamos para um breve intervalo. Na volta do intervalo falaremos muito sobre as mentiras que o Flávio desmente no livro. Você não perde por esperar. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322. Estamos de volta com o nosso talk show, entrevistando o grande Flávio Quintela, autor do livro Mentiram e Muito Pra Mim. E agora eu vou passar a palavra aqui para um membro da nossa banda, o Du Cabelo, que quer fazer uma pergunta para o Flávio. Vai lá, Du. Então, Flávio, o livro chama-se, né, Mentiram e Muito Pra Mim. Então você precisou desconfiar que mentiram. Como que foi esse processo de desconfiar e buscar depois as informações para trazer pra gente nesse livro? Ótima pergunta. Eu tenho até um artigo escrito no meu blog. Tem um blog que chama Maldade Destilada, né? E eu escrevi esse artigo
que ele faz um paralelo com o filme Matrix, o Matrix. Que eu falo que num determinado momento da vida a gente pode tomar a pílula vermelha, né? E aí tudo que a gente sabia acaba vindo aquela imagem de, pô, isso daí era tudo uma farsa, era tudo um simulacro. E no meu caso, o que aconteceu? Eu comecei a fazer umas aulas de filosofia, né? O César, que é o editor, me indicou o professor Olavo de Carvalho e eu comecei a fazer as aulas de filosofia pela internet. E aí, com isso, mais algumas leituras de filosofia, de política, que aquilo lá me abriu completamente os olhos. Assim, não que eu já não desconfiasse. No meu caso, eu nunca fui um cara de esquerda, nunca militei, nada disso. Mas a clareza das ideias veio depois disso daí. E aí você começa tudo que você vê na TV, lê no jornal, tudo você vai fazendo com outro olhar, né? Que é o olhar de descobrir onde estão enganando a gente. Correto. E assim, a fonte depois da sua pesquisa para embasar o livro, como que você achou? Porque também aí a gente começa a desconfiar das fontes ou não sei. Eu assim, segui um pouco assim, a lista clássica de livros conservadores, de direita, e os autores que já são autores de séculos, né? Alguns de uns poucos séculos atrás, outros mais recentes. E você vai lendo, não são coisas que estão sendo jogadas aí, né? São coisas que já estão há muito tempo escritas e provadas, e confirmadas. Então com essa base e alguns livros recentes também, aliás, no fim do livro eu tenho uma bibliografia do que eu usei. Eu fui comprando esses livros e eu só fiz o livro com o que eu tinha em casa, basicamente, que é essas obras que eu tenho na minha biblioteca. Seguindo nessa linha, Flávio, que livros, além do seu, obviamente, você indica para quem quer abrir os olhos e enxergar o que está acontecendo? Olha, eu achei que você fosse perguntar isso. Então, eu vim com mais ou menos com 3 nomes de livros que eu recomendaria. Pode recomendar no ar, então. Primeiro livro, eu vou vir por ordem lá de cronológica, né? O primeiro livro, que eu acho que é uma leitura obrigatória, um clássico, que é o Democracia na América, do Tocqueville. Tem o original, Democracy in America, e tem a versão em português também. Esse livro é fantástico e todo mundo tem que ler. Depois, um que eu li recentemente e que explica muito claramente por que as pessoas detestam o capitalismo, que é A Mentalidade Anticapitalista, do Mises. Um livro fino, curto, muito fácil de ler e que é fantástico. Mises, para quem não conhece, é um famoso economista austríaco, né? Sim, Ludwig von Mises. E mais recentemente eu li um livro que me deu, assim, eu achei muito bem feito e me chamou muito a atenção também para o autor, e ele que escreveu A Minha Orelha, o Rodrigo Constantino, escreveu também O Esquerda Caviar, que é um livro fantástico. Eu acho muito bom. Para quem está lidando agora com o dia a dia, desse negócio de artistas politicamente corretos, pessoal querendo fazer esse tipo de agenda ambientalista e não sei o que, e tudo que a esquerda gosta, ele vai lá e desmascara. Eu acho um livro muito bom. Se eu tivesse que, hoje, recomendar 3 livros, seriam esses 3 aí para quem quer. Interessante. Você disse que foi aluno do professor Olavo de Carvalho, correto? No curso de filosofia. Sim. Ele escreveu os artigos que depois foram compilados no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é um livro que eu recomendo. Eu li, é muito bom o livro. Inclusive para esse processo de abrir os olhos. Olavo de Carvalho é o maior pensador brasileiro vivo, na sua opinião? Ou você conhece algum outro que você também acha que está na altura dele? O Olavo é um cara que eu acho que hoje, se você for olhar para o Brasil, eu até esses dias li um artigo, não lembro de quem exatamente, mas era um cara já mais velho, aí, eu não lembro quem que é, um pensador também. Ele falou, daqui a alguns anos, uns 20, 30 anos, quando se olhar para trás, se o Brasil sair dessa guinada de esquerda e tomar um rumo, né, diferente, a história vai mostrar que foi por esforço do Olavo de Carvalho. Por quê? Um cara extremamente inteligente, os livros dele
O Imbecil Coletivo, Jardim das Aflições. Para quem faz a literatura completa do Olavo, são muito bons. E o fato dele ter despertado alguns milhares de alunos que hoje estão aí formando essa força combativa, né, da direita, isso eu acho que vai ficar para a história. Então o Olavo é assim, é um dos maiores, se não for o maior, um dos maiores pensadores hoje do Brasil. Diz pra gente, Flávio, como desmentir este mito que existe, e depois você vai me falar quem propaga esse mito, de que quem é de direita é a favor da ditadura militar? É complicado isso. Isso foi uma coisa que a mídia nos últimos anos jogou, colou e todo mundo acredita. No lançamento do meu livro no Rio de Janeiro, quando eu fiz lá na livraria do Rio, apareceu um senhor que falou para mim que ele tinha 16, 17 anos na época do evento de 64. Né? O golpe de 64. Que chamam de golpe de 64, que eu gosto de chamar de contra-revolução. Tem gente que chama de golpe de 64, revolução de 64, contra-revolução de 64. Pois é, eu chamo de contra-revolução no livro. E ele me falou o seguinte: Flávio, eu estava na rua, as famílias estavam na rua, estava todo mundo na rua a favor. Esse negócio de que aquilo ali na hora se tornou uma ditadura, isso é uma mentira. Aliás, isso é uma mentira que se aponta no seu livro, né? Sim. Qual então é a mentira por trás do golpe de 64? Explica pra gente por que se tem hoje essa visão meio hegemônica que os militares foram vilões da história. Os militares cometeram muitos erros. Sim. Mas explica pra gente por que os militares tomaram o poder e eles tinham o apoio de alguém? Bom, o que aconteceu é o seguinte, se você olhar para a história, você vai ver que estava se preparando um golpe comunista, na verdade. Né? O pessoal queria fazer o que fizeram com Cuba aqui no Brasil. E nós tivemos a sorte de ter essa contra-revolução, que foi um movimento que foi... ele não aconteceu de uma hora para outra, né? Como recentemente o pessoal quis fazer uma marcha para comemorar os 50 anos e se organizou tudo com um mês de antecedência. Não, a contra-revolução, aquele movimento de 64, ele começou a ser organizado anos antes, né? Essa marcha que você fala é a marcha pela família, com Deus, pela liberdade. Que foi acabou uma marcha sendo que pequena. reuniu cerca de 500 mil pessoas, depende da fonte, né? Mas uma marcha de direita contra o golpe comunista que eles enxergavam que estava por acontecer. É mais ou menos isso ou não? Em 64, a marcha de 64, ela foi organizada, foi colocada nas ruas por setores do empresariado, as donas de casa católicas, as famílias, o exército. Quer dizer, o exército até ali não, né? Mas uma vez que a população deu apoio, aí o que aconteceu? Pôde-se ter a intervenção militar que, basta você ver, livrou a gente do golpe que transformaria a gente em Cuba. Mas nesse momento não era uma ditadura, não tinha AI-5. Eu falo no livro, o AI-5 veio anos depois. Naquele momento, o que se fez foi, parou-se com todas as estratégias que estavam sendo trazidas pela esquerda para cubanizar o Brasil. E aí, é lógico, que você falou, os militares fizeram muitos erros. Lógico que sim. É aí que é o ponto que a gente chega da sua pergunta. As pessoas acham que porque a gente diz que foi uma contra-revolução e não foi um golpe, que a gente está a favor da ditadura. Não é isso. A gente só está dizendo que, se não tivesse sido feito, seria pior, que só recrudesceu e ficou duro e virou ditadura, porque a esquerda continuou usando de bomba, atentado, sequestro. Eu li autores dizendo que o sentimento que existia naquela época é que um golpe era iminente, sim, ou de esquerda ou de direita. Era só ver quem ia dar o golpe primeiro. É isso aí mesmo? Foi isso que aconteceu? Então, eu conto no livro que tinha a esquerda e tinha uma extrema direita também, querendo articular aí estavam prontos para a guerra, né? O governador de São Paulo e do Guanabara, na época, tinham os seus exércitos, né? Pessoal armado, tudo. E aí o que eu vi que os militares conseguiram fazer foi o seguinte: não morreu ninguém aí no dia, entendeu? Exato. E os caras debelaram isso tudo com bastante... Eu achei que foi com bastante tato até. Só que eles deixaram espaço
Primeiro, o pessoal da esquerda continuou, que nem eu falei, sequestra embaixador e joga carro-bomba e não sei o que, movimento revolucionário. E aí que veio, então, a repressão policial. O endurecimento do regime. E depois o AI-5. Aí virou ditadura. Mas mesmo na ditadura, se você pegar os números que tem aqui, você vai ver. A nossa não chega a 1/1000 do que foram outras ditaduras, em termos de mortes, de presos políticos, etc. Foi uma ditadura bem leve perto de outras. George Orwell, no seu clássico 1984, escreveu que como que é a frase dele célebre, quem domina o passado, como que é a frase célebre? Talvez você... Eu não lembro agora. Vamos aqui, eu tenho aqui marcado um equívoco meu aqui, não me preparar exatamente para essa pergunta. Eu faço a pergunta e depois quer procurar ela, né? O pessoal vai me perdoar, mas essa pergunta eu preciso fazer para o Flávio. Enfim, Flávio, vai falando aí mais aí do golpe militar pra gente, enquanto eu vou achando aqui a pergunta. O que eu acho que mais importante falar do golpe, e até para terminar a resposta, é o seguinte: ficasse nisso, e a gente não teria hoje a impressão de que a direita é militar, a direita quer golpe. Mas o que acontece é que os militares permitiram que a esquerda dominasse o aparato intelectual, o aparato cultural do país. Então você teve a esquerda dominando sindicatos de professores, universidades e tudo quanto é cargo que levaria à formação intelectual das pessoas foi dominado pela esquerda. Então os militares cometeram um erro crasso. Vamos reprimir a parte física, né, as ações físicas, e deixaram a parte intelectual toda para a esquerda. Aí os caras deitaram, enrolaram, fizeram a história, escreveram a história em cima do que eles queriam. É meio por aí, lembrei da frase. Quem controla o presente, controla o passado. E quem controla o passado, controla o futuro. Por isso é essa obsessão da esquerda em fazer a comissão da verdade, que o Lobão chama de omissão da verdade, porque só vê um lado da história. É mais ou menos por aí? Sim, porque... quando você consegue demonizar todo um passado, né, pessoas que viveram, esses aí são os demônios. Nós somos os detentores da bondade, das virtudes. Muito interessante, Flávio. Nosso tempo esgotou agora, nós precisamos fazer um rápido intervalo e na volta voltamos com mais Flávio Quintela, que vai descrever muitas mentiras que vão ser desmentidas pelo seu livro, que ele vai falar um pouco delas daqui a pouco. Vai lá, banda! Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. De volta com o nosso talk show, entrevistando Flávio Quintela, autor do livro Mentiram e Muito Pra Mim. E agora o do cabelo da nossa banda aqui tem mais uma pergunta para o Flávio Quintela. Enquanto você estava falando aí, né, Flávio, sobre a manipulação da história, a gente estava aqui se lembrando dos livros de história da 5ª ou 8ª série, né? Que a gente começava lá atrás, história do Brasil, descobrimento, escravidão, blá blá blá, a hora que ia chegando nos anos 60 e acabando aí, chegava na 8ª série, e tinha uma citação básica só do militarismo e pronto, mas não tinha nada, fatos, estudo, não tinha provas, entendeu, sobre isso. Então acho que tem a ver, né, com o que você está falando. Sim, cara, tem muito a ver. O primeiro capítulo do livro,
eu já falo que eu lembro da minha professora de história, da 5ª série, Clarice. E ela era, meu, esquerda total. E o que aconteceu é que o pessoal teve 30 anos para ocupar todos os espaços que eles podiam no sistema educacional. E aí você tem uma hegemonia de pensamento que é isso. Você não conta mais o que aconteceu, você conta o que você quer que você quer que as pessoas saibam, né? E se você pega hoje um livro, quem tem filho, aquela é minha câmera, né? Isso. Ó, pessoal que tem filho na escola, tal, hoje em dia, leia os livros dele. É muito importante. Você tem que ler os livros que usam para ensinar os seus filhos. Porque o que tem de coisa absurda lá... Outro dia eu peguei de um primo meu e é assim... Só faltou colocar chifre no cara que é empresário, diabo, e no sistema socialista colocar um monte de anjinho. Porque é isso. O empresário é demônio e os empregados são todos anjinhos e é isso. Luta de classe desde a 4ª série, 5ª série. Interessante nessa visão, fazendo um adendo com a pergunta do Du, os livros de história também omitem muitos fatos históricos a nível mundial. Por exemplo, quase não se fala nada da Grande Fome, sobre Mao Tse, quantos milhões morreram, praticamente não tem nada nos livros, não se fala sobre o Holodomor, 6, 7 milhões de ucranianos mortos de fome no regime stalinista. É bem por aí? Por que se omite isso daí, Flávio? Justamente por essa hegemonia esquerdista no domínio dos currículos, né? E na escrita dos livros. É o que você falou, as pessoas não têm ideia de quantos milhões de pessoas já morreram debaixo dos sistemas de esquerda, de governo. Porque a esquerda vende aquela imagem, que a esquerda que a gente tem que olhar é a da Escandinávia. O que é uma mentira também. Se eu escrever uma continuação, vai a mentira da Escandinávia. E Escandinávia, só para o pessoal saber, são os países nórdicos, né? Suécia, sim, Noruega, Dinamarca. Exatamente. Tem aquele welfare state, que é aquele sistema de bem-estar social, assistimos todo mundo, mas na verdade a riqueza foi criada na época liberal, né? Só estão usufruindo hoje, né? A riqueza foi criada toda no sistema liberal, capitalista, e aí hoje se criou, quer dizer, um tempo atrás, né, se criaram todas essas benesses que estão falindo os países, é bom saber, né? Que eles estão retirando alguns desses benefícios, porque não dá para continuar desse jeito. E isso vira modelo para o pessoal de esquerda. Agora, ninguém quer lembrar dos milhões de mortos na Ucrânia, na China, na própria União Soviética toda. Aquele período, o fato é assim, para estabelecer qualquer regime comunista tem que morrer no mínimo 1 milhão de pessoas, né? Meio piada, mas é verdade, piada trágica. Tem que morrer gente. Eles não conseguem fazer sem morte. E aí, eu até dei alguns números aqui. A ditadura cubana, uma ilha desse tamanhinho, comparado com o Brasil, os caras têm... a quantidade de presos políticos e de mortos do regime castrista é absurda. Interessante, né? A esquerda se indigna com a ditadura militar brasileira que matou em 20 anos umas 400 pessoas... e apoia a ditadura cubana que matou, sim, milhares de pessoas. É a famosa indignação seletiva. Vamos, exatamente, escolher com o que a gente se indigna. É meio por aí, né, Flávio? É exatamente isso, porque para o cara usar uma camiseta do Che Guevara e é incrível, né? Porque o cara matava todo mundo, assassino. Aí o cara usa com orgulho aquilo e depois vem falar que eu sou um fascista, porco fascista porque eu sou de direita, é meio ridículo. Aliás, você escreve no seu livro, é uma grande mentira que o nazismo é de extrema direita. É por aí, Flávio? O nazismo não é de extrema direita? Hitler não era de extrema direita? Eu vou ler uma frase aqui e aí eu vou responder essa pergunta, não preciso nem me esforçar muito. Vou ler uma frase do Hitler. Abre aspas. Nós somos socialistas. Somos inimigos do sistema econômico capitalista vigente. Acabou, meu. Vai me falar que isso é ser de direita? Ele era contra o capitalismo, o sistema nazista tem várias características que se assemelham totalmente aos sistemas de esquerda e pouquíssimas que se assemelham ao sistema de direita.
Tem muitas características do fascismo, né? Um capitalismo de Estado, nacionalização de empresas, é meio por aí, exatamente. Não é? Ou seja, a liberdade econômica jamais existiu na época do nazismo e jamais existiria. Né? Então, tudo que a gente prega, né, que eu falei do Mises, você lê as obras do Mises e você fala, bom, esse cara defende o quê? Economia livre. As pessoas poderem escolher e os melhores serem premiados por suas boas ideias ou por tudo que fazem de bom. Aliás, vou fazer um merchan pro pessoal do Mises aqui. Esse site do Mises, mises.org, deve ter cerca, sei lá, 600, 700 artigos, eu li uns 300. Excelente para quem quer ter essa abertura de visão, para quem quer enxergar o mundo mais ou menos realmente como ele é. Digita lá mises.org na internet e você vai ter uma visão mais correta dos fatos históricos. Flávio, mais uma pergunta que surgiu assim, ouvindo você falar. Então, a gente poderia pensar que manutenção de poder é sempre esquerdista, né? Seria isso? Toda vez que você tem manutenção de poder, não deixa a coisa fluir, como liberdade que você falou, né? Manutenção de poder, ela vai contra isso, né? Seria isso? Vamos dizer que é o seguinte, o que um liberal é a favor, né? O menor Estado possível. O Estado que sirva para proteger a gente com polícia e judiciário, que são as duas coisas essenciais para o Estado fazer. O resto, ele está interferindo. E aí sim, pode ser, entra no que você falou. Quanto mais poder você dá para o Estado, mais você tira da gente. Você dá poder para o Estado, você tira da liberdade das pessoas. E nesse sentido, sim, deter poder indiscriminadamente é coisa da esquerda. Deter e fazer manutenções para que você continue com ele. Se manter o status quo para que você não perca aquilo. Porque um empresário no nosso sistema hoje, um cara, vamos pegar um exemplo que é o mais conhecido, um dos mais conhecidos, Bill Gates. Todo mundo gosta de falar do Bill Gates. Cara bem poderoso, concordo, né, que ele é poderoso. Só que o poder dele depende de uma coisa, das pessoas comprarem, né? Agora o Estado não depende de nada, né? Ele vem lá e tira o meu dinheiro, cobra o imposto. Essa é uma visão interessante, aliás, que você passou do capitalismo. Que o capitalismo, ele é altruísta por natureza. Porque se eu não para eu ir atrás do que eu quero, para mim conseguir o que eu quero, eu tenho que oferecer o que as pessoas querem. Não adianta eu querer vender uma coisa que ninguém vai querer comprar, que eu não vou conseguir vender. Então, para mim conseguir o que eu quero, eu preciso atender às necessidades das pessoas. Então, infelizmente, o capitalismo não é vendido com essa ideia altruísta. E o capitalismo é altruísta, porque se eu não oferecer o que as pessoas querem, eu não vou ter sucesso. É por aí também, não é, Flávio? Você vai falir, exatamente. Ou você pensa nas massas, ou você não vai ter sucesso. Muito interessante. E esse livro que eu citei no começo lá do Mentalidade Anticapitalista fala muito sobre isso. Se o pessoal puder ler, é muito legal. Muito legal. Você escreveu também, Flávio, Cínicos e Mentirosos. O comunismo não existiu na Terra. Essa a gente ouve muito. Não era o verdadeiro socialismo, não foi o verdadeiro capitalismo. Distorceram as palavras de Marx. Por que a esquerda insiste nisso? É porque isso vem lá de trás. A esquerda... O princípio básico que veio lá de Rousseau, deles, é que o homem nasce bonzinho, né? E a gente sabe que o homem nasce mal. Se você deixar, uma criança sabe fazer birra nem com 1 ano de idade. Mas enfim, eles acham que o homem nasce bonzinho, que a sociedade corrompe, então que é possível criar um sistema perfeito. Mas aí toda vez que dá errado, eles têm que culpar alguém, né? Então foi culpa do Estado. Não, é ele que não soube aplicar. não, mas isso é culpa do fulano. E aí cada vez que alguém tenta fazer errado, morre uns 10 milhões de pessoas. Então eu não sei até que ponto eles estão dispostos a matar gente para ver se o negócio funciona. Flávio, tem isso também. A mentira do bonzinho. O esquerdista se preocupa com os pobres e oprimidos. O esquerdista se preocupa com os pobres e oprimidos? É mentira, esses caras não conseguem dar uma esmola no farol. Eles querem que tudo caia no Estado. O Estado tem que dar bolsa, família, bolsa, caneca. Se as pessoas quisessem fazer talk show, eles iam dar um bolsa caneca, porque todo talk show tem que ter uma caneca. Todo talk show tem que ter uma caneca, a gente nada se cria, tudo se copia, né? Então, estamos copiando aí os mestres. E aí, eles querem... Então, ele não gosta do pobre.
ele não gosta do gay, as minorias, né? Ele não gosta do negro. Ele gosta de criar minorias. Porque aí cooptá-las depois. Quando você cria minorias, você cria grupos que se odeiam entre si, divide a sociedade e o domínio fica mais fácil. O que a esquerda quer é isso, né? Disseminar o caos, né? Criar esses grupos antagônicos. Sim. Que a esquerda só se perpetua no poder com o caos, né? Onde tem progresso, a esquerda não consegue ter vida longa, né? Não tem. Se você pega historicamente, né, o desenvolvimento... Pode pegar a história dos Estados Unidos, né, que é o caso de maior sucesso, né, de liberdade e democracia, começou de uma maneira onde não tinha nada disso, essas divisões, né, que hoje você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você vê totalmente dominado essa parte das minorias, minoria racial, os negros e brancos. É complicado a coisa lá. Por quê? Porque vai sendo plantado isso lá pela esquerda americana há muito tempo. Mas quando você olha lugares em que as pessoas não têm isso, cara, que não tem... Ó, meu, você é branco, eu sou negro, então você fica aí, eu fico aqui, você é hétero, eu sou gay, vamos ter os nossos direitos separados, porque eu preciso assegurar... Isso não existe. Você está diferenciando as pessoas. Eu falo no livro, o esquerdista ele é homofóbico. Por quê? Porque ele quer criar leis específicas para os gays. Mas por que não todo mundo não viver sob as mesmas leis e ter os mesmos direitos? Ele quer criar cotas na universidade. Mas, pô, então eu estou chamando as pessoas pobres de idiotas. Aliás, desculpa te interromper, Flávio, nós precisamos ir para um rápido intervalo e depois nós vamos tocar nesse assunto mesmo, o sistema educacional brasileiro. Quais são as mentiras por trás do sistema educacional brasileiro? Vai lá, banda! Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk. Suzy. Creedence, bom demais! Estamos de volta aqui com o nosso talk show, entrevistando Flávio Quintela, que escreveu o livro Mentiram e Muito Pra Mim. Agora, Flávio, vamos falar sobre as mentiras do sistema educacional brasileiro. Fala pra gente, algo que exala mentira, você escreveu, o sistema educacional brasileiro. Conta pra gente quais são essas mentiras. Nosso sistema educacional, como a gente já falou no bloco anterior, ele foi construído em cima da ocupação esquerdista dos espaços todos no aparato cultural, né? Então, em paralelo, o pessoal ocupou as escolas, os sindicatos, né, de professores, as universidades e a mídia. E aí você constrói toda uma educação baseada em quem? Paulo Freire, que foi um cara picareta, que copiou um sistema educacional de um missionário, trocou todas as referências culturais do sistema, que eram cristãs, por referências marxistas, e criou o que se chama de pedagogia do oprimido.
Escreveu um livro, inclusive. com esse nome. O livro, que é o, sabe, que é a base do nosso sistema. E aí você chega num ponto onde você tem o Brasil ocupando os últimos lugares de todos os testes, graças ao método do Paulo Freire, que é aplicado em todo lugar. E quando você fala que o método é ruim, os caras falam que não. Mas, tipo, a prova está aí. As crianças estão ficando em antepenúltimo, ou tipo, se tem 70 países, a gente fica em 64, 63. Eu tenho os dados no livro aqui, né? Então não funciona. Só serve para formar mentalidade esquerdista nas nossas crianças. E tem uma pesquisa sendo feita da aplicação do método Paulo Freire na Inglaterra, que também está destruindo o sistema educacional deles. Então, o Paulo Freire, onde você coloca ele destrói. E, infelizmente, ele é reconhecido como patrono da educação brasileira. Patrono. Tamo bem de patrono, né? Super. Você também escreveu, Flávio, diploma, abre aspas, mentira em letras góticas sobre pele de carneiro. O diploma é uma mentira por quê, Flávio? Eu fiz esse capítulo porque a gente tem aqui no Brasil uma mentalidade que é muito voltada para o diploma. Eu preciso de um diploma. Você não ouve muita gente falar assim, nossa, eu preciso de uma formação, o cara quer fazer engenharia, mas eu preciso ser engenheiro. Não, eu preciso de um diploma. Né? E esse negócio do diploma, que parece que... Eu sei que um tempo atrás, quando era muito raro você ter diploma, você ter um curso universitário, quem fazia realmente dava um salto, né? Era meio que uma ascensão social mesmo. O cara agora ele é formado, tem diploma. Mas o que acontece é que hoje em dia o pessoal dá valor para o diploma e não dá valor para a formação. Então coisas, por exemplo, lugares que uma pessoa que tem uma formação na área de engenharia, por exemplo, prática durante 15 anos e não tem diploma, pode ir numa universidade americana, por exemplo, prestar as provas e tirar o diploma. Aqui não, aqui você vai ter que fazer o curso, mesmo que seja numa universidade ruim, e você tendo o diploma, perfeito. Então o diploma virou aquela coisa que o cara põe aqui atrás dele, na mesa, atrás da mesa de trabalho, se orgulha, e mesmo que ele não saiba absolutamente nada do assunto, eu tenho um diploma. Essa é a mentira, entendeu? Diploma por diploma, não é diploma por conhecimento. E eu acho que isso acaba tirando muito das pessoas quererem saber mais em vez de apenas quererem um título. O famoso estudo para ganhar aquele canudo. Estudo para ganhar o canudo. E depois o mestrado e o doutorado é a mesma coisa. Nas áreas de humanas, qualquer coisa que você fizer ali que seu professor te orientar, vira doutorado. Você vira doutor, PhD, mestre. Não se pesquisa para agregar conhecimento à humanidade, se pesquisa para ter o canudo. Isso, para ter o canudo. Flávio, você disse também, não existe mais esquerda e direita. Isso é uma grande mentira. Quem conta essa mentira? Quem fala que não existe mais esquerda e direita? Isso é uma mentira da esquerda, né? Porque ela sai ganhando com isso. Quando ela fala que não tem esquerda e direita, ela está tirando o viés ideológico das pessoas. Ela está dizendo para o cara que vai votar depois, olha, não importa em quem você votar, porque não existe mais essas coisas de esquerda e direita. Então, vota nesse cara aqui que te dá uma bolsa aqui, uma Bolsa Família, vota nesse outro aqui que te dá esse benefício. Não se preocupa com esse negócio de esquerda e direita. Então, isso só serve para a esquerda. Por quê? Porque o povo brasileiro é um povo de direita. Interessa a esquerda tirar alguém da pobreza? Não, porque conforme você tira as pessoas da pobreza e elas são educadas, elas passam a ler Mises, ler Tocqueville, ler, Chesterton, e elas vão se libertando. E não serve mais como massa de manobra. Não serve mais. Não são mais idiotas úteis, como Lenin falava. Entendi. Você disse também no seu livro, mais-valia, um conceito de Karl Marx. Gostaria que você explicasse antes, meio sucinto, o que é a mais-valia e por que ela é uma mentira. A mais-valia é a primeira mentira que me contaram de esquerda na vida. Foi a minha professora de História. Diz que tudo o que o dono da indústria ou do sistema produtivo consegue de lucro tem que ser retirado dos empregados. Então ele só tem lucro porque o empregado recebe menos do que deveria. E essa diferença entre o que o empregado recebe e o que ele ofere de lucro é a mais-valia. É uma coisa assim que já foi como que fala?
esmiuçada e já provaram que é mentira há muito tempo. Né? Toda a escola de economia da qual o Mises veio já explicou que isso daí não funciona assim. Porque o primeiro homem que criou riqueza, criou do nada. Né? Quando todo mundo andava de clava na mão na pré-história, alguém descobriu que podia fazer fogo ou uma roda. E essa pessoa se tornou mais rica que as outras simplesmente pela ação dela sobre a natureza. Então a gente fica rico, ganha dinheiro e progride com a nossa ação sobre a natureza. E eles insistem na esquerda que você fica rico porque você explora o outro. Muito interessante, Flávio. Flávio, gostaria de ouvir suas considerações finais. Infelizmente, nosso tempo está acabando, o papo está muito legal. Creio que todo mundo que nos assistiu gostou muito. Gostaria que você fizesse, então, as suas últimas palavras. Não as últimas palavras, porque você não vai morrer, é claro. As suas considerações finais. Olha, eu acho muito legal poder conversar sobre esses assuntos para o pessoal, para você, espectador que está assistindo a gente, porque as mentiras estão por todos os lugares. Né? O meu intuito foi só acordar as pessoas. Se eu quisesse fazer um livro para tirar a limpo todas as mentiras, ele não ia caber aqui. Ia ser uma coisa absurda. Mas o intuito foi acordar as pessoas. Para quê? Para que você possa, quando chegar agora em outubro, que a gente vai voltar de novo, você possa colocar a mão na consciência e falar, ó, eu preciso saber em quem que eu estou depositando o meu voto. Eu escrevi esse livro esse ano, depois que eu tive a ideia, eu falei, ele tem que sair antes da eleição. As pessoas precisam saber com quem elas estão lidando. Porque a gente está caminhando para o que uma Venezuela é hoje, e as pessoas estão caminhando sem saber, sendo empurradas. E se eu tenho que deixar uma mensagem hoje pessoal, acordem. Acordem para o que está acontecendo. Muito legal, frase forte, faz jus ao livro do Flávio. Flávio que trouxe esse livro aqui pra gente sortear. Então você que está nos vendo, curta a nossa página no Facebook, nosso Talk Show com Evandro Sinotti. Você vai lá, curte a página e você já vai estar concorrendo a esse livro que o Flávio gentilmente trouxe pra gente. Flávio, queria mais uma vez agradecer. Muito obrigado. E lembrando, meus amigos, que na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Talk Show. Vai daí, banda!